Sejam todos bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre o que é a cultura e também a respeito da definição contemporânea de juventude. Juventude e cultura, dois temas fundamentais para a sociologia contemporânea. Em primeiro lugar, a cultura, ela se desenha como algo que vem de fora. O professor ensina, o aluno aprende. Veja que nós temos uma menção intelectual e a importância da educação para a formação do conhecimento cultural. A cultura, então, que nasce na Grécia Antiga, tinha essa interpretação. O aluno que aprende. O aluno é uma folha em branco que recebeu o conhecimento que vem de fora, assim como a terra recebe a semente e passa a cultivar um alimento. Segundo o britânico Edward Tylor, ele diz que a cultura é todo o complexo que inclui conhecimentos, crença, arte, moral, leis, costumes, qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Assim, toda sociedade tem uma cultura, toda comunidade tem uma cultura. Ele tira aquele caráter centralizador de uma cultura única. Na Idade Média, nós temos o papel da igreja, mas sempre trazendo em menção aquela primeira análise dos gregos antigos de uma cultura clássica. É uma cultura valorizada pelas elites, principalmente, a partir do Renascimento. A cultura clássica é aquela cultura que vem de fora, aquela cultura que precisa de um aprendizado. A poesia, a escultura, a arquitetura, tudo isso era valorizado. Em relação à cultura popular, nós podemos dizer que é a cultura das periferias, das camadas populares, do campo, dos imigrantes, a cultura que não tem um autor, anônima, domínio popular. Já a cultura erudita precisa de uma erudição, de uma especialização, de um estudo, de uma experiência. Cultura erudita, cultura científica, cultura clássica, portanto, tem quase um sinônimo, que foram valorizados pelo continente europeu e pelo restante dos outros países, principalmente no Ocidente. O folclore seria a cultura popular, porém com uma tradição nacional de memória coletiva. Em relação à cultura de massas, foi uma cultura mercantilizada pela indústria cultural. Os meios de comunicação de massa, com o objetivo de criar mercadorias e possibilidades de lucro, teriam massificado tanto a cultura erudita quanto a cultura popular. Isso que seria uma cultura de massas, porque as massas, elas consomem esses produtos, gerando lucros, mas sem fazer uma reflexão sobre aquele significado, tanto para a cultura das elites, quanto para aquela cultura que vem do povo. O etnocentrismo. Quando eu coloco a minha cultura como modelo para as outras culturas, isso gera sempre preconceitos. O etnocentrismo, portanto, é essa expressão. Apropriação cultural. Nada mais é do que calar uma cultura tradicional, se apropriando dos seus elementos, vendendo como possibilidade de lucros, tirando todo o seu significado. Isso é uma apropriação cultural. A cultura é deslegitimada. Também podemos falar de aculturação, quando temos uma mudança cultural, a influência de uma cultura sobre outra. Esse processo pode acontecer de forma natural, pelo comércio, por outras formas de diálogo, mas também de uma forma de imposição, como aconteceu no período de colonização na América. Agora vamos falar sobre o conceito contemporâneo de juventude. Lembrando que esse conceito passa por um período de revisionismo, que é a revisitação da história para buscar outros elementos. O revisionismo, então, ele vai mostrar que juventude significava faixas etárias. De 12 a 30 anos se considerava jovem, mas a partir de agora nós sabemos que a juventude ela conta com outros elementos também sociais, psíquicos e culturais. Esses elementos definem a juventude. Em relação às tribos urbanas, podemos falar que existem vários tipos de jovens. Então, juventude, segundo o revisionismo, seria no plural. E os jovens hoje podem se comportar das mais determinadas formas. Várias tribos urbanas, sejam elas religiosas, sejam elas mais rebeldes, que muitas vezes acabam desafiando os padrões estabelecidos, mas a cultura está no plural. Muitos conhecidos, os punks, por exemplo, faziam parte de uma das primeiras tribos urbanas, mas os hippies ganharam muito destaque
diante das tribos urbanas que nós conhecemos. E outras tribos também mostram que tanto o desafio quanto se adaptar, ter vestes próprias, uma linguagem própria, uma forma de crença no mundo, acaba colocando que as tribos urbanas são muito especiais. Atualmente o Brasil não é mais um país tão jovem, vem envelhecendo. Isso vai mudar políticas posteriores. É isso, gente. Bons estudos, beijo no coração e até a próxima.